Nesta semana, o Saúde em Prática vai falar do Natal. Como explicar a melancolia que atinge alguns nesta época? Você acha que a data virou um apelo para o consumo? E será que o Natal torna as pessoas mais solidárias? Tudo isso você confere no Saúde em Prática, que começa agora. Nesse primeiro bloco, vamos falar da melancolia que atinge algumas pessoas nesta época do ano. E para tirar aqui as nossas dúvidas, recebemos mais uma vez a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a Érica Camargo. Érica, é um prazer recebê-la novamente. O prazer é meu, eu agradeço mais uma vez o convite da produção, do programa e da TV Unesp. Com certeza, você é muito bem-vinda sempre, Obrigada. Viu? Agora, Érica, o Natal normalmente é associado a uma época de celebração, de alegria. Por que algumas pessoas relatam ficar melancólicas, até mesmo tristes nessa data, Érica? O que é que pode estar por trás desses sentimentos? Bom, por trás desse sentimento de tristeza, de melancolia, que também é descrita na época do final do ano, a gente tem que estar atento para os quadros depressivos. Culturalmente se fala muito, mas no Natal as pessoas ficam meio tristes, porque é uma época de final de ano, de reavaliação do ano, de reencontro das famílias, de reviver algumas situações tristes ou até relembrar de pessoas queridas que se foram, Então as pessoas tendem a generalizar e achar que é comum ter a tristeza nesse período, mas nós temos que estar atento porque quadros depressivos eclodem justamente nessa época. Tá? Agora, o que é que as festas de final de ano têm em especial? Assim, o que o Natal tem que suscita essas sensações mais tristes, Érica? Justamente isso, Essa época de reavaliação, de reencontros e até mesmo de fazer balanço das relações, Sim. São nessas datas comemorativas que as pessoas às vezes querem refazer laços. Nós temos que ficar atentos porque não necessariamente é só um período de tristeza. Às vezes, pessoas que têm predisposição a terem quadros depressivos, neste momento da vida, alguns conflitos, algumas situações contextuais, acontecem e servem como gatilho para desencadear um quadro depressivo em quem já tem uma tendência. Sim, acho que fica aquela sensação também, vai reunir família, amigos que não vê há muito tempo, as pessoas vão perguntar: e aí, como é que você está? Como é que você está a vida? Conseguiu realizar aquele projeto e de repente a pessoa não quer se ver nessa situação também. As expectativas que nós depositamos em nós mesmos e que as pessoas esperam também, Sim. A nossa equipe de produção, ela foi até a um shopping aqui da cidade saber, se a tristeza natalina é algo comum para as pessoas. Então vamos ouvir esses depoimentos. Olha, eu tenho alguns amigos que evitam o Natal, tem medo do Natal e quando a data chega não quer falar sobre isso. E eu até entendo que às vezes, como é uma data marcada por reencontros e por visitas a familiares, quem teve alguma experiência negativa com isso, eu acho que associa isso ao Natal. Eu acredito que algumas pessoas ficam meio que melancólicas nessa época natalina por algum tipo de, se é que você me entende, uma frustração, alguma coisa, uma perca. Tem gente que por ter perdido pessoas também nessa época fica triste, tem umas que por não ter dinheiro ou não trabalhar. Essa pessoa, se analisar bem por ver, é uma pessoa só o ano inteiro. Ela se afastou das pessoas, chega no Natal, ela está sozinha. Eu vejo que assim, as pessoas esperam muito, é tipo como se fosse uma passagem o Natal. Então acho que às vezes, por não conquistar aquilo que elas esperavam, então acho que essa passagem é porque acaba entristecendo, ou algum objetivo que não atingiu, de repente algum ente querido que perdeu durante aquele ano. O Natal é mais ou menos um momento para relembrar e tudo mais. A melancolia nesta data parece ser bem mais comum, do que a gente imagina. Agora, Érica, a mídia, através da reafirmação ali de conceitos do que é um Natal ideal, do que deve ser um Natal ideal, tem uma parcela de culpa nesta sensação que acomete algumas pessoas, de tristeza e melancolia? Com certeza,
As propagandas nos bombardeiam com essa ideia do Natal maravilhoso, colorido, com famílias perfeitas reunidas. Cheio né? de presentes, Eu mesa costumo brincar farta, né? com a família propaganda de margarina, né? Com certeza. E isso gera nas pessoas uma sensação naquelas que, e na maioria, né, não é assim, uma sensação de não pertencimento, né? Eu não pertenço a essa realidade. Eu costumo brincar que rede social também causa muito isso. Sim. Pode ser muito interessante, mas também gera muito isso, né? Todo mundo bonito, sorrindo numa festa, viajando, e você que está lá assistindo de espectador fala, só eu que não participo. Até porque né? a gente não costuma colocar as coisas ruins que acontecem na nossa vida, nas redes sociais. A gente põe um retrato de uma época boa, de um momento bom, Exatamente. né? Então, assim, com certeza as propagandas influenciam, sim, nessa sensação de eu não pertenço a isso, né? Agora, para quem está sentindo essa tristeza nesta semana, que aí, de repente até está assistindo aqui ao nosso programa, como enfrentar essas emoções que surgem, Érica? Há alguma coisa que pode ser feito para tentar minimizar esse quadro, principalmente nesse período do ano, que deve ser um período festivo, né? Claro. É aquilo que eu disse, nós precisamos estar atentos porque é tristeza e porque é depressão, né? Você viu aí no depoimento das pessoas que todo mundo encontra uma explicação para a tristeza, né? Só do ponto de vista assim, cultural, de reavaliação, mas não, nós temos que observar até que ponto essa tristeza não está só relativa a esse período, ela eclode nesse período, mas ela persiste, ela é duradoura, ela não cessa com nada. E o que nós podemos fazer? As pessoas que passam por esses momentos de tristeza ou mesmo de uma depressão têm que buscar ajuda, têm que buscar não estar sozinho e quem está em volta também perceber. E perceber quando essa tristeza está indo além, né, para poder ajudar essa pessoa. Com certeza. A gente vai fazer uma primeira pausa aqui rapidinho, Érica, e no próximo bloco vamos falar de um outro lado do Natal, o consumo. Então continue com a gente, o Saúde em Prática volta já. O Saúde em Prática está de volta e hoje estamos tratando de alguns temas associados ao Natal. E neste bloco vamos falar de uma das ligações muito fortes com essa data, o consumo. E a nossa convidada é a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a Érica Camargo. Agora, Érica, então, começando a falar sobre o consumismo, né? O consumo, ele faz parte das relações e vivências humanas ou ele é um hábito desenvolvido agora, na modernidade? Não, o consumo ele faz parte das relações humanas, a gente precisa consumir as coisas até para viver, até para sobreviver. O que faz parte dessa modernidade é esse consumismo desenfreado, que é o ato de consumir exageradamente e muitas das vezes consumindo objetos ou coisas que você nem totalmente usufrui ou necessita. Agora, esse consumo maior em datas comemorativas, né, como o Natal que a gente está vendo agora, isso pode associar a pessoa a uma atitude mais consumista? Pode incentivar? Sim, pode. Lembrando que faz parte também de datas comemorativas a gente presentear, eu acho que não tem nada de patológico nisso. Mas, obviamente, que em determinadas épocas em que há mais estímulo para a compra, quem tem uma tendência a exagerar ou tem mesmo até o comprar patológico, que a gente chama o comprar compulsivo, isso vai aflorar mais. Sim. A gente vai conferir agora mais uma enquete que a equipe de produção fez em um shopping center aqui da cidade e a gente perguntou o que as pessoas acham do consumo associado a essa data. Vamos ver. Essa parte do consumo, da troca de presentes, amigo secreto, deixa a reunião alegre, feliz. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com o presente, o que vai dar, o que não vai dar. E eu acho que a gente tem que pensar o espírito natalino de mudança. É uma data que o sentido dela é mais para mover a economia, porque o consumo aumenta e como a gente vive num sistema capitalista, é o que acontece mais no Natal, porque o espírito mesmo, ninguém se preocupa mais mesmo, né? E na minha família, por exemplo, a gente deixou de fazer o amigo secreto há alguns anos e isso foi negativo não pelo presente, mas pelo presentear, né? Por
pela confraternização, por fazer aquela surpresa de quem é meu amigo secreto. E isso a gente vai retomar o amigo secreto esse ano por conta disso. Não por causa do presente, que a gente continua se presenteando, né? Mas pela confraternização. Acho que isso que é o Natal, é esse reencontro. Eu acho que quem tem condições de gastar, eu acho que tem que gastar. Mas tem muitos que gastam sem ter as condições e acaba se prejudicando futuramente. Acho que como o senhor Osmar disse, é preciso ter bom senso com as compras e os gastos, né? Que às vezes as pessoas dão tanta importância, né, em dar o presente, de repente cria uma dívida e cria problemas maiores depois. Mas acho que no geral, como você disse agora há pouco, Érica, presentear é saudável, né? É uma forma de demonstrar carinho às outras pessoas. Agora, em qual momento o consumismo torna-se uma compulsão, né? Quais são os sintomas que a gente deve observar para entender que, olha, isso daqui já não está mais dentro do normal? Sim. O comprar compulsivo já é estudado há alguns anos na psiquiatria e ele funciona semelhante às doenças, às dependências, né? São comportamentos repetitivos e que o indivíduo é impelido a comprar. Ele tem um desejo irresistível de comprar. Inicialmente ele tem uma sensação muito grande de prazer, mas com o passar do tempo nem esse prazer é percebido. Ele tem que comprar. Né? A gente fala em compulsão por compras quando o indivíduo ele perde a capacidade de escolher entre comprar e não comprar. Ele tem que comprar. E não necessariamente coisas que ele vai consumir. Sim. Ele vai comprando. Né? Compra para si, compra para as pessoas que estão em volta. Né? E tem um funcionamento, assim, inclusive cerebral, semelhante ao da dependência química. Agora, Érica, como tratar esse desejo compulsivo por compras? O tratamento é um tratamento longo. Por trás desses comportamentos existem uma série de fatores psicológicos, como autoestima baixa, sentimentos negativos, dificuldades nas relações. Então, tudo isso tem que ser tratado, né? Então, existem tratamentos psicológicos e a psiquiatria lança a mão de alguns medicamentos que auxiliam no controle da compulsão. Agora, as pessoas que, por exemplo, não resistem a uma promoção, não se enquadram nesse grupo, né, Érica? Não. Todo ser humano vai comprar em algum momento da vida por impulso. Né? São comportamentos que todos nós podemos ter. O comprador compulsivo, não é um comportamento eventual, é o tempo todo. É como um dependente químico que fala assim, que promete para si mesmo, eu vou naquela festa, mas eu não vou usar a cocaína, eu vou resistir. Chega na hora, ele não consegue ter esse controle. E o comprador compulsivo também é assim, eu vou ao shopping só olhar a vitrine, mas quando vê, ele comprou metade do shopping. Sim. E se endivida, né? E hoje em dia existe uma série de facilidades, né? 1000 cartões são oferecidos, ele entra no cheque especial, ele arruína a vida financeira dele e da família muitas vezes. Sim. Começa a ter comportamentos escondidos, né? Para as pessoas não perceberem ou se afastar das pessoas que o alertam desses comportamentos, né? Tamanha é a dependência. Sim. Agora, qual a incidência de casos de consumo patológico no Brasil, Érica? Eu não tenho esses dados para te dar, assim, exatamente. Não existem tantos estudos, principalmente nacionais. São doenças que são patologias, né, que envolvem muito segredo, né? As pessoas que são compulsivas, elas têm muita vergonha. Então, talvez a gente não tenha tantos estudos suficientes, assim. Eu não tenho de cabeça um estudo para te dar. Legal. A gente vai agora fazer mais uma pausa, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar de uma outra faceta do Natal, a solidariedade. Continue com a gente, Saúde em Prática já volta. Voltamos com Saúde em Prática, hoje falando de temas que estão ligados ao Natal. E neste bloco o assunto é a solidariedade. E aqui, tirando as nossas dúvidas, está a psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a Érica Camargo. Érica, agora a gente vai falar sobre solidariedade e eu queria saber se esta é uma característica inata de nós, seres humanos, ou é algo a ser aprendido, a ser desenvolvido? Bom, se a gente pensar na definição de solidariedade, solidariedade significa se identificar com o sofrimento do outro. Então, veja só, é um substantivo que não existe para uma pessoa só. Eu só posso ser solidário desde que exista um outro, né? Então, está implicado aí uma relação. E existem, assim, a psiquiatria é curiosa e gosta de xeretar nos estudos, né, de psicologia, antropologia. E existem alguns estudos que mostram que lá nos nossos ancestrais,
Por exemplo, você pega ossadas ou fósseis de pessoas que muito possivelmente foram deficientes e que, vivendo em meios hostis, em que precisariam de caçar, ou de pescar, ou de plantar para se alimentar, sobreviveram por muitos anos. Você tem a comprovação. Então, como que essas pessoas sobreviveram? Possivelmente com a ajuda de outras. Possivelmente alguém lhes alimentava na boca, alguém lhes acolhia. Então, é provado, né, que nós temos essa característica, assim, o ser humano acho que é a espécie mais solidária do planeta. E é óbvio que, vivendo com modelos de pessoas solidárias, né, nós podemos aprimorar isso. Né? Sim. Agora, no Natal, a gente observa um grande movimento solidário, né? Quais questões no Natal suscita, que inspira a solidariedade nas pessoas, Érica? Eu acredito que tem a influência, né, da questão, nós somos um país de religiões de base cristã, né? Então tem todo um símbolo, né, do nascimento de Jesus no Natal, e isso influencia o renascimento, o reencontro, confraternização. Mas também por trás dessa solidariedade no Natal, acredita-se que muitas questões como eu vou dizer, ajustadas ao longo do ano, ou até mesmo algum sentimento de culpa, de querer refazer relações, também nos tornam mais solidários nessa época. Acho que é aquela época que a gente já está ali fazendo um balanço, né? Querendo também repensar, acho que as atitudes do próximo ano. Então, acho que é uma hora de tentar resolver, né? Sim, a gente sempre escuta nos consultórios, meu chefe que era um tirano o ano inteiro, no Natal foi tão bonzinho com todo mundo. Costumo brincar, ele está com culpa acumulada, né? Legal. Também a solidariedade pode vir daí também. Sim. A gente vai conferir mais uma enquete, Érica, que foi feita também pela equipe de produção. Será que o Natal deixa as pessoas mais solidárias? Vamos ver a opinião das pessoas. Eu acho que fim de ano faz todo mundo repensar, vai começar um novo ano, você faz um balanço de do que passou, do que você quer que venha pela frente. Então eu acho que as pessoas param um pouquinho para pensar assim, na solidariedade e ajudam mais no fim do ano. Acho que essa época é uma época que o pessoal tenta se reaproximar um pouco do próximo, tentar fazer alguma benfeitoria, vamos dizer assim. Eu não digo que é solidariedade. Eu acho que é mais assim, acho que um pouco de remorso do resto do ano, de não fazer caridade ou não ajudar no restante do ano e ajudar só no Natal. Parece que está pagando uma conta para se livrar para ir para o céu, né? Eu acho que o Natal é uma época que amolece o coração das pessoas, a gente passa a olhar as coisas de outra forma. Só que eu gosto quando lembram pra gente que não é só no Natal que a gente tem que pensar assim, né? Principalmente com campanhas de alimentação, de arrecadação de alimentos, né? Que tem aqueles que dizem que não é só no Natal que as pessoas sentem fome. A solidariedade é importante, mas como disse o Bruno aí no encerramento, o ideal é ser solidário com a dor do outro o ano todo, né, Érica? Sim, com certeza. Nós tivemos recentemente uma tragédia aí, né, no município de Mariana, e nós vimos, né, em várias situações, em escolas, no país todo, as pessoas se mobilizando para mandar água, para ajudar, né? O brasileiro é um povo solidário. Sim. Agora, o que acontece em nosso cérebro, Érica, quando a gente faz bem ao outro? Isso é muito interessante, isso também é comprovado cientificamente. Quando você presenteia uma pessoa, quando você faz bem para uma pessoa, você ativa centros cerebrais do prazer. Então, provocar o prazer no outro ativa o meu centro cerebral de prazer, né? É muito interessante. Então, assim, o que parece ser muito altruísta, você ser generoso e solidário, ou presentear alguém, né, como nós estamos falando de Natal, também lhe traz benefícios. Sim. Né? Acaba até fazendo bem à saúde, a gente pode dizer, com né? certeza. Me torna a causa da alegria do outro, mesmo que momentânea. Sim, né? Com certeza. A gente já está encerrando aqui o nosso programa, Érica. Quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer recebê-la, viu? Eu agradeço mais uma vez e gostaria de desejar Feliz Natal a todos.
Com certeza. Bom, também quero aproveitar e desejar Feliz Natal a todos que nos assistem, né? Desejo aí uma ótima celebração do Natal com muita saúde, muito amor e muita paz também. E, é claro, um Feliz Natal para você também, Érica, para sua família, Obrigada. Viu? Bom, e você eu encontro na semana que vem aqui em mais um Saúde em Prática. Então, até lá. Tchau, tchau.